Fala pessoal, beleza? Esse vídeo é para trazer uma atualização aí do projeto da Série B 2024, projeto aqui no qual eu vou mostrar todo o meu acompanhamento da Série B, né, do meu trabalho na Série B. Tive aí, né, no mês de maio, então, um resultado e tem aqui esse gráfico aqui de apostador profissional, né, essa coisa assustadora aqui, mais um mês, né, dentro dos métodos que estão em teste, né, todos esses métodos que eu estou trabalhando aqui, eles estão em teste, não são métodos assim que eu considero consolidados e tive um resultado aí, né, de 0 a 0 praticamente, né, mas o resultado da Série B é um pequeniníssimo green, né, e o resto aqui dessa bagunça são algumas coisas que eu comecei a testar e red nos dois bots que eu tenho aqui também, né. Eu comecei a testar aqui um método de lei 1 a 0, outro de lei 0 a 1, e os dois têm fechamento, né? Fazendo os dois com cash out, que eu quero aprender isso aí, quero entender mais ou menos, né? Eu mencionei isso no último vídeo lá que eu fiz sobre os meus resultados de lei 0 a 1 na La Liga. Eu já comecei a trabalhar, né? Já comecei a fazer uns experimentos com isso aqui, tá? Então, resultado bom aí, né? De R$ 70 em cada um, né? No 0 a 1 e no 1 a 0. E cada bot meu tomou também aí um head nesse mês. Mas o grande destaque foi aí o grande número de heads que eu tive aqui no over 0,5 FT, que é aquele over que eu entro ali no início do jogo, né, ou pré-live na odd 1,13, né, se ela já estiver disponível. E eu peguei uma sequência de head bem pesada, bem forte. E aqui ainda cometi um erro que eu vou mostrar daqui a pouco, e é por isso que está esse resultado aqui, né? Mas então, né, se a gente olhar aqui pelas nossas tags, né, nesse mês de maio, então, o bot que deu o resultado, né? O bot que deu aqui o melhor resultado foi aquele under 2,5 no intervalo, seguido aqui pelo 60-40, né, que é aquele do CS. Aqui é o 0 a 1, né? É, o método lá de vantagem 23 reais, 6 entradas. O vovô zebra, 2 entradas que eu achei aqui nesse mês. O vovô parelho terminando em red e o over 0,5, né, FT, com um red aí surreal. Passar aqui para os projetos, né? Então esse aqui é o resultado consolidado, então, né, desde o início, mês de abril e o mês de maio. Tava indo aqui bem, né? Até quase aqui 200 e poucos reais de lucro, quase uma stake de lucro. E aí veio essa queda forte aí proporcionada por essa grande quantidade de heads aí que eu tive no over 0,5 FT. E aí foi, né, bem baixo aqui, e aí no final do mês deu uma recuperada, principalmente aí na última semana, que eu peguei um bom número aí de greens altos no método 60-40. Então, resultado dos 2 meses aí até agora da Série B, R$ 93. Aumentou aí R$ 30 do resultado do mês passado, que teve uma quantidade de rodadas muito menor, né? Então foi um mês assim sem ganhar muita coisa, só de variância, né? O under 2,5 do intervalo começou já com red, né? Logo na segunda entrada teve um red, mas aí depois peguei aqui a sequência bem boa, bem interessante. Nesse método aqui eu perdi um jogo do Santos, que foi no domingo, 11 horas da manhã, que provavelmente eu acredito que teria oferecido uma entrada, que o Santos fez 3 a 0 logo no primeiro tempo, depois fez um gol só lá no FT. Eu acho que aquele jogo daria uma boa entrada. Eu imagino que aquela odd estivesse ali acima de 1,20. Eu imagino, né? Eu não vi, né? Então não posso afirmar. Mas se ela tivesse acima de 1,20, eu teria entrado naquele jogo do Santos, que o Santos já estava ganhando por 3 a 0. Eu acredito que a odd estava lá, mas na verdade eu não vi. Eu estava entrando num ônibus na hora, acabei assim me distraindo na entrada do ônibus e esqueci mesmo e acabei perdendo a entrada. Mas aí uma recuperação bem boa, bem interessante, mas ainda não deu nenhuma stake de lucro aqui, né? Voltando aqui
para aquele método de vantagem que é baseado lá no Netuno, né, no back que o Netuno, no back não no caso, né, no lei, uma espécie de vovô feito ainda ali no primeiro tempo. Acho que estava em red quando eu mostrei isso aqui lá no primeiro mês, né, mas aí deu uma guinada para cima aí, mas né, um método que está oferecendo até agora poucas oportunidades, principalmente pela grande quantidade de jogos 0 a 0 que apareceram aí nesse mês. Seriam provavelmente jogos nos quais haveria aí uma oportunidade de trabalhar isso aqui se tivesse acontecido, né, um gol ali no primeiro tempo. Passando aqui para o pior de todos, né, que é o over 0,5 FT, com esse resultado bizarro aqui, já assim, começou forte, né, as primeiras rodadas ali não teve 0 a 0, depois ele emendou e devolveu aqui tudo, né. A Série B até agora está com 14% de jogos 0 a 0, está muito acima da média, né, a média é entre 10 e 11% dos jogos, mas essa média é da temporada toda, né. Então, até agora, até o momento, tá aí muito ruim, né, muito complicado, mas eu tenho um stop head aqui desse método que vai ser 6 stakes dele, né, porque eu tive 6 stakes de lucro nesse método na temporada passada. Se ele devolver tudo, eu vou então paralisar, né, vou parar de fazer, porque aí não tem condições, né. Você trabalhar um ano com uma coisa, você vai trabalhar o outro ano com a mesma coisa, você devolve o lucro inteiro que você teve, isso não faz sentido, né. Mas mesmo que ele não venha a devolver o lucro todo, mesmo que ele se recupere agora, que eu considero assim quase impossível isso aqui se recuperar e terminar no green, né, eu já acendeu aquela bandeira vermelha assim, né, já acendeu aquela luz vermelha que te deixa assim já meio cabreiro. E eu tava falando do erro, né? Eu cometi um erro aqui no Guarani e Paysandu, que eu entrei com R$ 100. Eu tava fazendo outras coisas, eu tô testando aquele Lei 01 e Lei 1 a 0 lá, que eu mostrei com R$ 100. E aí eu tava, na hora que eu tava para fazer essa entrada no Guarani e Paysandu, eu tava fazendo outras entradas assim, em outros jogos, campeonato italiano e não lembro mais qual outro campeonato que eu tava testando. E tava testando isso tudo com R$ 100, na hora do Guarani e Paysandu eu fui lá e meti R$ 100 também. Não vi, cara, não vi mesmo, sabe? Porque se eu tivesse visto antes do jogo acabar, eu teria reduzido, né, a exposição, eu teria tirado R$ 50 do mercado e deixado só 50. Ia ser um head um pouco maior, mas não ia ser um head de duas stakes do método, né? Mas é aí, né? É isso aí. Errei mesmo, né? Não tem o que fazer. São as bobagens que a gente vai fazendo. E fiz essa aqui, né? Não foi a primeira bobagem, né? Eu já fiz mais uma entrada na La Liga ali nas últimas rodadas aqui nessa conta, que também tá ali na conta ali do total, né? Mas a que eu fiz mês passado foi green, a desse mês foi red. Um red aí de uns 130, R$ 140 que eu tive na La Liga nessa conta aqui, né? Então o 60-40 foi aí, né, o melhor, o melhor aqui desse momento, né? Então ele já estava ali, né, num patamar interessante, né? Devolveu todo o lucro que ele tinha, mas isso aqui eu já estava mais ou menos esperando, né? Isso aqui aconteceu exatamente igual da mesma forma no ano passado. E o que empurrou muito também esse lucro aqui para baixo, para essa situação, foi a grande quantidade de jogos 0 a 0, porque em alguns desses jogos, uns 3 ou 4 desses jogos 0 a 0, eu também estava nesse método aqui. E se o jogo acabar 0 a 0 nesse método aqui, é full head, né? Então, no final aí do mês, ele acabou se recuperando de forma ali quase que mágica nos jogos aí que teve, né, do Amazonas, foi no Amazonas e Mirassol, no jogo do Avaí também que terminou 2 a 0, né, e esse método é um método para buscar justamente o placar 2 a 0 ou 0 a 2, né, e aí acabou dando essa super guinada para o alto aí, né, e dando uma melhorada boa. Mas, né, falta muita temporada ainda para acabar, né? Lucro aqui agora, até agora, né, até o momento de R$ 192. Frente à stake dele, é um lucro bom aí de quase 4 stakes, né?
Passando então pro vovô Parelho, né, que agora está em red, né? Tá acontecendo um número de oportunidades muito menor do que eu tinha imaginado, né? Ver ali que nesses 2 meses, não 2 meses completos, né? 1 mês e meio, eu fiz apenas 8 entradas, porque alguns jogos já tinha saído 2 gols, né? Já estava 2-0 e eu tenho como critério entrar quando tem um gol apenas. E muitos outros jogos acabou, né, 0-0, o jogo ficando em 0-0. A Série B também tá com uma é, como eu posso dizer, chance de gol não, tá com uma taxa, né, de gols no HT muito baixa mesmo, tá com 36%, e isso não é normal para a Série B, né? O normal da Série B é entre 42% e 45%, se eu não me engano, dos jogos, de sair gol no primeiro tempo, mas está aí com essa taxa bem ruim e bem baixa, né? E aí vai afetar esse método, né? Não vai aparecer assim muitas oportunidades. E o Vovô Zebra, que eu achei até agora 3 entradas só, era para eu ter feito 4 entradas. Nesse método aqui foi mais uma vez um jogo do Santos, que eu estava distraído na hora e não me liguei muito bem do que estava acontecendo para usar o método, que foi o jogo aí Ituano e Santos, né, que o Ituano venceu o Santos e era uma boa oportunidade para aplicar isso aqui e eu acabei me esquecendo, então, né? Então, em relação assim ao resultado da banca, né, dos 2 meses, é um resultado bom, mas eu não posso atribuir esse resultado assim à minha habilidade ou, né, ou a Série B em questão, porque isso aqui foi um monte de erro e já tem outros métodos, outras coisas que eu estou testando aqui, né? Mas, né, financeiramente é um resultado legal. Eu vou mostrar a planilha aqui para mostrar por que esse resultado ele é melhor do que parece, porque tem duas versões do 6040, né? E aqui eu estou mostrando só uma, né? Mas tem a outra versão dele em teste que está sendo feita lá na Exchange do Layback, que é uma versão na qual eu não fecho a entrada, que fica até o final. Os dois, né, o que eu fecho a entrada, né, caso apareça os meus critérios para fechar, tá ali com quase 4 stakes, que é aquele que eu mostrei, mas o que não fecha a entrada, né, que eu levo até o fim, tá ali um pouquinho melhor, não muito melhor, né, um pouquinho melhor de nada, mas tá melhor, né? Então por isso o meu resultado financeiro até agora, né, ele é assim aceitável, né? Então, se você considerar que eu estou fazendo só métodos em teste, né? Tá aí bem parecido o resultado do mês de abril e mês de maio até agora. E não, peraí. E aqui nesse mês, né? Nesse mês de junho, vai entrar duas novas coisas aí. O Laser 1 que eu já não considero mais teste, mas infelizmente eu tive um resultado muito ruim no ano passado na Série B e estou um pouco sem saber o que que eu vou fazer, assim, né? Eu tinha um plano de trabalhar com uma stake maior do que R$ 300, porque foi a stake que eu trabalhei ano passado, mas eu não sei se eu vou fazer isso, eu vou ter a confiança de fazer isso por conta desse resultado muito ruim que não me deixou assim com confiança, né, no método, nos meus critérios, no que eu estava fazendo. E eu vou testar também, né, vou trazer para o teste esse Laser A1 com o Cash Out. E esse Laser A1 com o Cash Out eu vou fazer na bolsa, né, e o Laser A1 até o final eu vou fazer lá na Exchange do Layback. E outra coisa que vai entrar em teste aqui também, a partir da rodada 11, é o back do Gustavo Bicalho, né? É, eu eu vi isso aqui, né? Eu vi assim entrevistas do Gustavo e me interessei muito pela forma dele de trabalhar, uma entrada em back pré-live, né? Seguindo os critérios dele. Ele explicou mais ou menos. Depois eu entrei para a plataforma dele, fiquei um mês, né? Paguei um mês na plataforma que ele oferece para das análises pré-live dos jogos.
e comecei a ver que eu tinha um pouco, assim, de domínio, né, de fazer aquela mesma análise que a plataforma dele demonstrava. Aquilo me deu confiança, e aí no ano passado eu testei esse back dele na série B, eu tive um resultado até legalzinho, assim, porque eu não sei quanto que o Gustavo ganha com isso, né, para saber se eu, assim, se eu tô indo bem ou se eu não tô indo bem, qual que é a quantidade de jogos que ele faz. E o que me interessa também é o fato de que ele não faz isso, né? Mas nas ligas que eu trabalho, eu acho que os critérios que ele utiliza abrem um caminho, né, para trabalhar um back zebra no primeiro tempo também, né? Possibilidade da zebra marcar antes do favorito. E aí eu fiz esse teste, eu errei no ano passado porque eu não separei os backs favoritos dos backs zebra, e esse ano aqui eu vou separar. Inclusive eu trabalhei isso aqui na La Liga agora, né, 23, 24, e tive um resultado de um lucro aí de 3 stakes. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando essas entradas que eu fiz do back do Gustavo Bicalho, né? Mas aí vai ser um vídeo para outro dia. Então é isso aí, né? Resultado até agora dos meus testes está indo mais ou menos, né? Tá caminhando assim, né? E aí agora a partir do mês de junho eu vou começar a trabalhar um pouco mais sério com o Lei 01. Eu ainda estou pensando se eu vou arriscar de aumentar aquela stake ou não. O meu plano, quando eu comecei a fazer, né, e com os resultados que eu tive num determinado ano, era fazer assim, eu comecei com 30, tive um resultado bom, depois era passar para 300, ter um resultado bom com 300, passar para 900. Só que eu não tive esse resultado bom com 300, né? Foi justamente esse resultado ruim que eu tive com os R$ 300 na Série B que me influenciou para fazer aquele laserão na La Liga de novo com R$ 300, porque eu estava achando que eu estava viajando, né? Que tinha alguma coisa que eu não estava entendendo bem ali. Por isso eu não aumentei a stake da La Liga e agora estou aqui na Série B de novo e acho que vou acabar fazendo com R$ 300 mesmo, porque não me sinto assim à vontade depois do que eu vi ano passado e principalmente pelo que aconteceu aqui, né, com esse 0,5 FT, que foi um método que ano passado foi bem assim, né, se mostrou muito promissor e agora está aí nessa, né? Então, vamos ver, né? No final de junho eu trago aí uma atualização de como a coisa tá e de para onde a coisa foi, né? Se você acompanhou aqui o vídeo até o fim, um abraço e até a próxima.